Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais, que é o professor Marco Toledo. Ele quase não participou do Musicast e ele vai fazer uma breve apresentação, porque vocês já conhecem ele. Olá, ouvintes do Musicast, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, nessa bela iniciativa, esse belo trabalho aí do curso de música. Obrigado, Carla, e todos os organizadores do Musicast pelo convite, né? Eu sou o Marco Toledo, professor do curso de música da Universidade Federal, no campus de Sobral, né? E ensino as disciplinas, né, de instrumento de sopro, né? Entre outras. Também estamos com o Lucas Teixeira, ele que é um egresso do curso de música. Olá, pessoal, né? Eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu me chamo Lucas Teixeira, sou egresso do curso de música da UFC de Sobral. Hoje atuo como maestro da Orquestra Sinfônica de Jijoca de Jericoacoara. E eu queria agradecer, né, a todo mundo que está ouvindo a gente, agradecer à Universidade Federal do Ceará pelo convite, por todos os organizadores do Musicast. E vamos lá. A gente que agradece vocês terem aceitado participar. E bom, como vocês já puderam ler na descrição do episódio, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre bandas de música, aprendizagem e formação musical. A gente vai dialogar um pouquinho com o Marco e com o Lucas sobre as bandas de música e como elas formam os músicos, né, e o processo de aprendizagem relativo à participação dos músicos dentro das bandas. E primeiramente eu gostaria que vocês contassem para a gente a ligação de vocês com banda de música. Então tá. Então é um pouco longo, viu? Vou tentar resumir ao máximo aqui, né? Mas a banda de música foi simplesmente o que me incentivou a fazer música e escolher essa profissão, né? Eu entrei numa banda de música municipal, né? Chamada de Escola de Aprendizagem Musical, Banda de Música e Coral, 24 de setembro. Né, quando eu fui morar, né, meus pais se separaram e eu fui morar, eu sou carioca, né, a maioria de vocês sabem, e meus pais se separaram e minha mãe decidiu ir morar com meu avô no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Mar de Espanha. E aí, algum tempo depois que eu estava lá, meus colegas disseram, vai reabrir uma banda de música aqui, vai abrir uma banda de música, vamos lá, para que a gente aprenda a tocar um instrumento. Aí eu, seguido pelos meus colegas, né, fui para essa banda, né? E aí foi lá que a clarineta e a música tornaram-se a paixão da minha vida e me deu o gosto, né, para seguir justamente essa profissão, né, que eu não largo até hoje, né? Continuo sendo músico e continuo sendo clarinetista. Então foi assim que a banda entrou na minha vida, né? E depois, né, eu virei músico profissional de banda, né? Então fui para a Banda Sinfônica da Marinha, e depois fui fazer faculdade, e lá na faculdade, né, meus interesses por pesquisa foram, e continuam sendo até hoje, né, sobre a didática, né, a didática da aprendizagem musical nesses grupos, né, chamados de bandas de música. Então, essa aí é meu contato aí com a banda. Então, né, eu não sou cearense, sou paulista, mas a minha família ela é toda cearense, então eu me considero cearense de sangue. E eu cheguei aqui no Ceará em 2000, mais ou menos com 6 anos, se eu não me engano, morando na cidade de Cruz, aqui no litoral norte, né, do estado do Ceará. E eu tive a oportunidade, depois de um tempo, de ir para conhecer a banda de música da minha cidade, isso já na minha adolescência. E eu estudei ainda mais ou menos 1 ano e meio, comecei com bombardino, né? Comecei fazendo aula de música lá com os professores da banda, a banda de música Padre Valderi. E depois desse tempo, quando eu saí do bombardino, fiquei um tempinho assim meio longe da música, mas logo voltei estudando flauta transversal e eu continuo até hoje, né? Eu ingressei no curso de música da UFC de Sobral, e onde eu sempre tive um apreço muito grande pelas bandas de música, e quando tive a oportunidade de tocar, né, em outras bandas, além da de Cruz, também cheguei a tocar na banda de música de Acaraú, a Mestre Milton Gomes,
E sempre em festivais e tudo que eu tive a oportunidade, sempre busquei as bandas de música por gostar do ambiente, por ser ali onde eu fui, digamos, musicalmente concebido, né? Então, depois, já estando na UFC, participei das bandas de música, né, da formação dentro da UFC e propus, né, busquei estudar um pouco mais no meu TCC e até hoje sobre bandas de música. Massa, legal, vocês são muito experientes. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho, né, uma coisa breve, até porque eu acredito que tem muita história para se falar sobre isso, né, sobre a tradição das bandas dentro do Brasil e na região aqui, né, no Ceará. Bem, eu posso falar um pouco, né, da tradição das bandas em âmbito nacional, Carla. Se confunde, né, um pouco com a própria, com as próprias bandas no mundo inteiro, né? Essas sociedades civis que trabalham a música através de, principalmente, de instrumentos de sopro e percussão, né? Elas são muito antigas, né? Elas acompanham a gente, nós podemos contar a história do Brasil, né, através da história das próprias bandas e seu desenvolvimento. Né? Então, elas fazem parte, né, da cultura brasileira, né, como isso acontece em diversos países também. Mas aqui no Brasil, né, a gente pode ter alguns aspectos, por exemplo, que a gente considera como mais importantes. Por exemplo, né, o desenvolvimento da música em si, né, foi inspirado muito pela desenvolvimento, né, e a extração de ouro e diamante nas Minas Gerais. Né? Então, ali, né, tinha, né, dinheiro, né, estavam, né, começando a ter muito desenvolvimento econômico, né? Então, isso propiciou tanto a igreja quanto a própria sociedade a requerer alguns dos direitos, né, culturais que tinham, né, nas cidades europeias. Né? Então, eles começaram a pagar e contratar mesmo músicos europeus para montar grupos musicais. E esses grupos eram, a gente pode se dizer que eram os precursores das bandas hoje, né? Esses mestres de música, a maioria estrangeiros, eles montavam na própria casa deles, né, uma corporação de músicos e ensinava músicas para as crianças, às vezes para escravos, às vezes para os seus próprios filhos, né, e montavam um grupo que eles vendiam esses serviços musicais para a igreja e para, né, e para a sociedade de modo geral, né? Então, né, isso traz toda a tradição musical, né? Vem, né, com essa base, normalmente eles tocavam era repertório europeu, né? Isso percorre a história brasileira. Então, depois, né, isso dá origem o quê? Às bandas de propriedade, né, aquelas bandas de fazenda, né, de fazendeiro que constituíam muitos grupos musicais, normalmente usando aquele instrumento, né, de sopro que era chamado de charamela, muitos deles feitos por escravos. Depois, esses escravos, quando eram libertos, montavam grupos musicais e iam para as grandes cidades, né? Os centros como Rio de Janeiro, Salvador, né? E ali começavam a formar os grupos. Né? Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é sobre a Guerra do Paraguai. Né? As bandas de música militares, né, elas têm esse vínculo com o serviço militar. Né? Então, quando nós formamos nossas primeiras, né, forças de ordem, né, sempre teria que ter um grupo musical, uma banda de música. E na Guerra do Paraguai isso se ampliou, né, porque nossas forças militares se ampliaram por causa desse conflito e muitos músicos, né, entraram nesse conflito e formaram os grupos musicais. E lá, quando eles voltaram depois dessa guerra, eles voltaram para as suas cidades, tocando um instrumento e conhecendo toda essa instrumentação musical das bandas e acabaram, né, multiplicando as bandas que nós temos hoje. Então, essas bandas continuam sendo, de uma certa forma, em muitos lugares ainda, a única escola de música gratuita, né, que nós temos, né, na maioria dos municípios brasileiros, né, de pequeno porte e tal, cidades do interior. Né? Então, elas participam, né, elas têm esse vínculo muito forte com a identidade, com a música brasileira. Eu acrescentaria que, assim, por exemplo, falando um pouco da minha experiência aqui de região, que basicamente todas as cidades aqui da região, né, no estado do Ceará, tem bandas de música.
E, assim, da importância, né, da tradição disso, que você tem bandas aí muito antigas, como, por exemplo, aqui a Jacaraú, que, se eu não me engano, tem muitos anos, já que a cidade é bem antiga. Se eu não me engano, a Jacaraú tem mais de 100 anos, a banda também é bem antiga. Então, assim, são tradições que elas ficam perdurando e elas acompanham a cultura, né, do município, elas acompanham toda uma geração ou mais de uma geração, né? Daí a grande importância das bandas de música, né, nessa tradição viva, né, como um órgão da identidade da cidade, né, principalmente das cidades do interior. Sim, verdade. Musicais também é aula de história, viu? O Marco deu um show. E o Marco já falou um pouquinho sobre a questão, né, de alguns músicos, o primeiro contato que eles têm com o instrumento, com música mesmo, é com as bandas de música. Então, eu gostaria que vocês falassem como é que vocês percebem a aprendizagem dentro das bandas de música. Então, eu, né, humildemente vejo que esse processo de aprendizagem dentro das bandas de música, ele é algo bem, como é que eu posso exemplificar isso? Ele é bem característico de cada região, né, digamos assim. Nós temos bandas que têm, né, um acesso onde os mestres e professores e músicos têm acesso a mais conteúdo, têm acesso a programas de ensino e tudo mais. E temos bandas ainda hoje que ainda têm, por exemplo, uma situação como o tradicional de bem antigamente, né, onde o músico, a criança ou adolescente chega na banda e acaba aprendendo com os músicos mais experientes. E às vezes faz aula de teoria com o maestro, né, com o mestre da banda. E essa aprendizagem ela vai acontecendo aos poucos, né? Meio que, no geral, aqui falando da minha região especificamente, eu notei que as crianças e adolescentes eles vai aprendendo. Pega ali o básico, feijão com arroz, mais ou menos ali uma escala no instrumento, alguma coisa, aprende um pouco da partitura e já vai, né, ensaiando, já vai pegando algumas coisas. Em outras bandas isso é diferente, a criança passa, né, o aluno ele vai passar por um tempo em um instrumento de inicialização, com alguns métodos tradicionais, né, como um pozzoli, por exemplo, né, estudando ritmo por muito tempo até que ele possa pegar no instrumento. Né? Algumas outras bandas não, elas já entregam o instrumento para o aluno e aí vai fazendo esse processo de inserção prático, né? Mas sem dúvida esse processo de aprendizagem ele acontece dentro, muitas vezes ele é formalizado, né? Ele é pensado, acontece em alguns casos, nós já temos bandas de música, né? Pelo Brasil afora e até mesmo no Ceará, onde existe um planejamento, existe, né, todo um pensamento voltado para o desenvolvimento daqueles músicos, e ainda temos bandas que não funcionam dessa forma, inclusive devido à situação atual, à conjuntura atual, né, das nossas bandas de música, nós temos bandas que nem estão tendo reposição, né, de novos músicos, né, digamos assim, não estão tendo a inicialização de novos músicos, como acontecia antigamente. Isso é algo que preocupa, porque outras pessoas, de repente, o pessoal mais velho vai se aposentando, ou vão largando a banda porque vão para, né, para outros trabalhos, né, são músicos que não seguem essa carreira profissional de músico, e aí as bandas vão enfraquecendo, né, e sofrendo de um desgaste natural do tempo, e não há uma renovação. Isso implica em muitas outras coisas, né? Como inclusive a manutenção por parte dos órgãos públicos, que às vezes não veem, entre aspas, né, sentido em estar investindo na banda de música e tal. Então, esse processo, às vezes, ele acaba se perdendo. Mas, felizmente, nós temos outras bandas onde isso acontece, né? Temos bandas que estão ainda, mesmo com dificuldade, dando continuidade à sua linha de músicos, né? E até hoje mandando músicos para vários caminhos, para bandas profissionais, para dentro das universidades, enfim, seguindo vários caminhos. Ou mesmo, né, caminhos não profissionais da música, né, especificamente. É isso mesmo, Carla, né? O Lucas tem razão aí, eu concordo com ele, né? Eu queria só ressaltar que imagina, num país como o nosso,
né, que a maioria, né, das famílias tem dificuldades, né, financeiras. Imagina você, um pai de família, ter que comprar um instrumento musical que não é uma coisa barata, né? Então, a banda de música providencia isso, né? A banda de música tem essa tradição de emprestar o instrumento para os seus integrantes, né? Fora isso, né, apesar de toda a luta aí da nossa Associação Brasileira de Educação Musical, né, dos professores de música e tal das escolas, nós ainda não temos, né, um ensino musical em todas as escolas, né, do Brasil, né? Não temos o conteúdo música, né? E muitas vezes, quando temos, nós não temos, né, as escolas não têm condição de ter um instrumento musical para ensinar. Então, muitas vezes, né, na escola, uma criança não tem oportunidade de aprender música, né? Então, as bandas de música fazem esse papel. Então, isso é muito importante ressaltar. Com todos os problemas que o Lucas ressaltou, né, de como é essa educação, né, que tem, como ele bem disse, né, que tem lugares que a educação é muito desenvolvida, se atualizou, em outras não, continua arcaica. Apesar disso, né, a banda de música fornece essa oportunidade a todos, né? Então, uma instituição de educação que não escolhe as pessoas. Quem tem vontade de entrar, normalmente entra e participa, né? Então, ela tem esse lado, né, da música ser para todos, né? É um instrumento democrático, né, de acesso a ensino de música. Acho que o mais Exatamente. democrático dele, se duvidar, no nosso país. E também eu vejo assim, pelo menos com as experiências dos meus colegas, né, que eu tenho contato na UFC, tem uma grande importância assim, na vida deles, né, pessoal e profissional também. E isso leva à próxima pergunta, que é qual a importância da banda para a atuação profissional dos músicos, né? Carla, eu acho que né, a banda ela pode oferecer dois papéis, né? Eu acho que o primeiro é aquele que ela, como uma instituição de aprendizagem, né, então ela dá a oportunidade de alguém aprender, né, alguma coisa e depois seguir o caminho para se tornar profissional, né? Então, muitas vezes, esse profissionalismo vem na própria banda. Nós temos bandas, como é o caso da banda de Sobral, por exemplo, né, dirigida aí pelo maestro Diego, é uma banda profissional. Então, os músicos recebem, né, para tocar. Né? Temos casos também de bandas que a própria prefeitura, né, como é o caso, por exemplo, de Ipu, né, aqui no Ceará, que tem os músicos como funcionários públicos. Então, eles são funcionários, eles recebem, né, o salário deles de funcionários públicos, então o cargo deles é o quê? É ser músico da banda da cidade. Então, esse é um caso direto de profissionalização das bandas, né? Mas como foi o meu caso, como foi o caso de outros muitos músicos, né? A banda não forneceu o emprego, mas forneceu o alicerce, o conhecimento, né? A oportunidade para aprender a tocar, né, um instrumento, ou seja, de aprender uma escola profissionalizante, né? Aprender um métier e depois, né, essa pessoa seguiu outros caminhos. No meu caso, por exemplo, eu fiz concurso para as Forças Armadas, para ser músico das Forças Armadas, né? Mas nós temos aí pessoas que saem das bandas e vão tocar em grupos profissionais, como bandas de forró, grupo de rock, né? Vão ser músicos instrumentistas nesse âmbito aí. Ou vão dar aula depois de instrumento, vão ser professores em alguma escola de música, ou vão mesmo serem professores particulares. Então, o leque é grande. Então, eu acho que ela dá essa oportunidade, né? Não sei se o Lucas pode completar alguma coisa sobre isso. Sim, sim, eu concordo com o professor Marco. Só reforçando isso, né? Eu acho que as bandas de música, elas são portas, elas podem agir, né, ser como portas, né, dentro da sociedade para um caminho profissional, com certeza, onde às vezes sempre se tem
antigo estigma, né, de dizer que músico não é profissão, entre aspas, né? Músico não é profissão, ou a música não vai te dar nada, vai passar fome e tal, não sei o quê. E onde a gente vê que existem exemplos, né, em todo o Brasil, de músicos que seguiram a carreira através da banda de música, seguiram a carreira profissional e hoje, né, estão exercendo, estão vivendo, né, disso, né, do seu trabalho com a música. Seja ele tocando, ou seja ele depois, né, a pessoa se direcionando de repente para uma universidade, para uma escola, né, um curso, alguma coisa, mas eu acredito que a banda de música ela é realmente a entrada para muita gente. Como a gente falou na questão anterior, nem todo mundo, né, como o professor Marco falou, nem todo mundo tem acesso à música na escola, por exemplo. Né? Todo mundo tem que passar pela escola, mas nem todo mundo, às vezes, tem acesso à música dentro da escola. Apesar, né, das leis, apesar de tudo que a gente tem, de toda a legislação que prevê o ensino de artes, a gente ainda, infelizmente, não tem esse ensino para todos. E as bandas de música já desde muito tempo atuam como esse agente democratizador, né, do ensino de música. Né? Nós temos aí muitas pesquisas a nível de Brasil e de mundo que falam a respeito disso, mas falando especificamente da gente, eu acredito que as bandas elas abrem as portas de fato, porque elas recebem essas pessoas, né, todo mundo. Então, a criança ela não precisa ter dinheiro, o pai da criança não precisa ter dinheiro para colocar na banda. Então, a banda, grande maioria das vezes, se é uma banda municipal ou de ONG ou alguma coisa do tipo, o menino vai entrar lá, ou a menina vai entrar para fazer aula de graça, né? Não vai ter esse gasto, não vai ter que ter, às vezes, ser privado do acesso por conta disso, por conta de condições financeiras. E aí, a partir disso, se desenvolvem, né, carreiras, muitas vezes, não só no âmbito musical, especificamente, mas como a gente sabe que tem outras pessoas que passam pela banda de música, mas aprendem ali lições para seguir na sua carreira profissional, para melhorar na escola, ou para conhecer outros caminhos, para ter disciplina, para, enfim, seguir outros caminhos na sua vida. Mas eu, particularmente, né, falando da minha vivência pessoal, eu conheço muitas pessoas que hoje não atuam como músicos ou musicistas, mas que têm uma carreira e falam com todo orgulho, olha, eu passei pela banda de música de tal cidade, eu toquei na banda de música, foi muito legal, lá eu aprendi uma porção de coisas, isso mudou a minha cabeça, hoje eu sou um outro profissional. Como eu também conheço pessoas que vivem da música mesmo, até hoje começaram na banda de música. Então, sem sombra de dúvidas, as bandas de música elas são um pilar muito importante na nossa, digamos assim, no nosso meio, no nosso mercado profissional, se tratando especificamente de educação e de arte. Com certeza. Muito massa isso que vocês falaram. E dentro disso, né, a gente já percebe a grande importância das bandas de músicas para a sociedade, para a história, para a cultura. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, sobre a influência, a importância das bandas de música, né, para a história, para a sociedade e para a cultura em geral. Bem, Carla, eu falei no início, né, que a gente poderia, né, usar a banda de música para contar a história do Brasil. Então é isso, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um prefácio de um livro, né? Justamente lá da banda onde eu aprendi, né? Alguns, né? Ex-alunos ou ex-colegas, né? Que fizeram uma pesquisa musicológica, né? De história da música sobre o repertório que estava nos arquivos lá da banda. Né? Há muitos anos, as outras bandas que tiveram, né, na cidade, né, todo esse material foi coletado pelo empresário da região. Né? E ele, quando essa banda, eu me lembro, eu era pequeno, ele chegou lá com um saco de lixos enorme, sabe? Era tudo partitura. Né? Isso ficou 20, 30 anos lá parado, mas guardado, até que esses dois jovens, né, hoje são graduados em música e tal, são músicos profissionais, são músicos militares, resolveram fazer a catalogação dessas obras, né? E você vê, eles encontraram
preciosidades de músicas compostas pelo um cidadão da cidade, que na época, no início do século XX, era um maestro da banda, era professor de música, e compôs músicas lindíssimas que estavam guardadas nesses arquivos da banda, né? Então, essa música, o que faz? Faz a gente conhecer qual era o som que era tocado, né, nessa cidade naquela época. O que se tocava naquela época? Então é o quê? É a história musical da cidade, é a história cultural da cidade. Então essas organizações, essas bandas de música, elas servem de arquivo musical, né? São arquivos vivos, né? Se for bem conservado, né? Os arquivos e tal, elas se tornam esse arquivo histórico, né? Da nossa sociedade. Porque elas, o que? Elas tocam a música que a sociedade gostaria de ouvir, né? Então, a gente pode, por exemplo, pela evolução do repertório, qual música que toca hoje, né? Então, tem sempre os arranjadores que têm que fazer o arranjo das músicas atuais para guardar o público. Então, você sabe qual é, né? Qual que é a preferência do público para aquele tipo de música. Então, essa daí, por exemplo, é uma das importâncias que eu cito aqui, né? Das bandas de música, como esse arquivo histórico, né? Da nossa sociedade. Sim, com certeza. Olha aí, né, uma coisa incrível, né, algo que ia se perder no tempo, talvez no desgaste das coisas, e foi recuperado, né, a obra de um compositor, né, daí dessa cidade. Muito, muito, muito importante. Eu acho que as bandas, elas são memória, acima de tudo, né, memória da sociedade na qual elas pertencem. Elas são memória da história do Brasil, seja através de seus repertórios, da história dos músicos, dos maestros, né, de todo o trajetória. Por exemplo, eu lembro que uma época a gente achou, na época que eu ainda trabalhava na banda de música de Cruz, a gente chegou a achar algumas fotos e pegar algumas composições também do primeiro maestro da banda de Cruz, que era o seu Antônio Maciel. E a gente chegou a achar algumas coisas na época, assim, eu não tinha experiência e tal, mas os outros músicos estavam, né, olhavam, estavam explorando, né, essas coisas e vendo, né, como é que era naquela época, como é que tinha, como é que, às vezes nas fotos mesmo, assim, alguns trechos da cidade, né, algumas coisas de história da banda, pessoas, cidadãos, assim, o pessoal já idoso, que lembra da banda quando era criança, quando era adolescente e tal. Então, tudo isso são memórias, né? E memórias, as memórias salvam, são a identidade, né, do povo. Eu acho que as bandas de música, elas contribuem muito para que a gente não esqueça quem nós somos, né? Não esqueça quem nós somos enquanto sociedade, enquanto a nossa identidade de cearense, de brasileiro, de nordestino, ou seja, né, dentro da esfera na qual a gente está pensando. Fora as funções, né, de profissionais, né, de inserção no mercado, a função educacional, a função social das bandas de música, né, que vale lembrar também, mas essa função cultural de memória, né? As bandas de música, elas são um grande reservatório de memórias, digamos assim. Eu acho que isso tem que ser preservado, é muito importante, para que nós nunca esqueçamos, né, de onde a gente veio, quem a gente já foi, quem a gente é e quem a gente pode ser. As bandas de música vão contribuir com isso, sem dúvida. Exatamente, né? Eu acho que o Lucas falou muito bem, né? Se a gente não pode conhecer, né, o nosso passado, né? Como entender onde nós estamos e como projetar o nosso futuro, não é isso, Lucas? Então, né, essa audição da música hoje, né? Se a gente consegue ver essa música que foi tocada nas bandas ontem, hoje, a gente consegue traçar, né, o nosso futuro, preparar novas descobertas, né? Qual era o ambiente sonoro que se tocava em Sobral, né? Na época, né, há 100 anos atrás. Tudo isso é muito importante para a história de um povo. Né? A gente pode verificar hoje mesmo aqui em Sobral, né, que nós temos diferenças no repertório, nós temos diferenças da atuação da banda. Né? No início do século, as bandas tocavam primeiramente para as festas da igreja. Isso mudou, continua tocando, mas mudou, não tocam só mais nas festas da igreja.
né? Então, as bandas hoje são responsáveis por muitas outras atividades, né? Tocar em muitos outros lugares, né? Tem muitas bandas que vão fazer recitais didáticos nas escolas, né? E por aí vai. Então, é muito importante guardar, né, as bandas de música que são, né, uma representação da nossa cultura. Além de todas essas coisas que vocês já falaram, né, sobre a importância das bandas, o viés social que ela tem, né? Também tem a parte da capacitação. Na época que tinha a Banda do Norte, né, na UFC, eu ia assistir alguns ensaios e eu vi exatamente isso, né? Existiam os ensaios de tocar as músicas e tudo mais, mas também tinha aquela parte dos professores, né, aqueles mais experientes, ensinarem os outros, né, a reger ou a afinar os instrumentos, enfim. Vocês podem falar um pouquinho sobre essa capacitação, né, de mestres de banda, qual é o objetivo desse projeto e qual é a necessidade de capacitar os mestres de banda? Acho que o Lucas pode falar muito bem sobre isso, porque foi o objeto do TCC dele, viu? Olha aí, rapaz. Vamos lá então, né? O projeto a capacitação para mestre de banda, né? É um projeto, né, da Universidade Federal do Ceará, organizado, né, pelo professor Marco Toledo, um projeto de extensão. E ele, de início, foi direcionado, né, professor, para os mestres mesmo, né, de banda, como o próprio nome já diz. Só que com o tempo começou-se para os mestres e músicos líderes, né? Às vezes o pessoal que tinha interesse, alguns professores, né, que são aqueles músicos mais experientes da banda, acabavam indo também. Com o tempo acabou tendo essa inserção dos alunos do curso de música também. E aí, justamente para que existisse a prática, que foi o que você falou, Carla, que desembocava na Banda do Norte, né? A Banda do Norte é o grupo ali, é o laboratório, onde as coisas aconteciam. Eu tive a oportunidade de, na minha pesquisa, falar sobre a influência dessa capacitação na formação dos alunos do curso, né, de música licenciatura, que participavam, né, na época. Então, assim, em resumo, nós tivemos um feedback muito bom, né, disso, porque existe a tradição das bandas de música, né? E eu acredito que o professor Marco pode falar mais sobre isso, mas assim, o curso de música ele tem, né, essa responsabilidade, digamos, né, social ali para com a comunidade, entre várias outras coisas que atende, né, que a universidade atende essa responsabilidade para com a sociedade. Uma delas é de cuidar incentivar e fomentar a cultura, né, de certo modo. Então, as bandas de música entram nisso e a capacitação de mestre de banda é uma forma, né, que o professor Marco, né, a professora Adeline, né, apoiando sempre, encontraram para poder ajudar, né, na manutenção dessa tradição. Porque o que acontece? Infelizmente, a gente constatou que do pessoal que estava participando, dos que já eram mestre, grande parte, os que não eram alunos, né, do curso, grande parte deles já não tinha acesso a conteúdos como coisas simples, como formações em teoria, formações na própria regência, percepção, entre muita coisa. Então, assim, o contato ali dentro da universidade foi o que salvou, né, muitos deles, assim, que abriu portas para que eles pudessem até ir atrás, né, ter contatos e ir atrás de outras formações, levar para os músicos das respectivas bandas. Já para os alunos do curso de música, isso foi também muito interessante porque proporcionou uma abertura de mente, né? Muita gente, às vezes a gente fica ali dentro do curso e estudando as coisas e tal, mas falta às vezes um pouco de contato com a realidade e ouvir a realidade, saber como os outros mestres faziam, como é que conversar sobre a experiência deles, né, é muito importante. Então, assim, foi um momento de troca de aprendizado muito grande, né? Emendando nessa história da capacitação de mestre de banda, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que nasceu disso, que a gente finalizou recentemente com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, através da Lei Aldir Blanc. Nós fizemos o primeiro ciclo de capacitação para músicos de banda, que é um projeto que é filho da capacitação de mestres de bandas da UFC, né?
foi um projeto inspirado. Eu tive a bênção aí do professor Marco, que permitiu que ela fizesse esse projeto, colaborou com a gente, deu aula, fez palestra, né? Ajudou muito desde o início desse projeto, que foram aulas virtuais com músicos do estado inteiro. Inclusive, a gente chegou a abrir algumas vagas para pessoas de fora, né, de outros estados, mas a prioridade eram para músicos do estado, músicos, maestros, enfim, maestrinas, que tivessem interesse em participar. E nós realizamos módulos tratando de assuntos como teoria musical, música e tecnologia, regência e a parte, né, postural, justamente inspirado um pouco na minha pesquisa, que trazia alguns relatos do que as pessoas falavam que faltava nas suas bandas, do que elas não conseguiam ter acesso, né? Então, daí a gente vê toda uma linha que começou, né? Eu lembro que o professor Marco falou, já li alguns textos do professor Marco falando a respeito, né, dessa investigação desde lá, né, do professor Joel Barbosa, que já falava sobre isso, sobre a importância de ter, né, coisas como a capacitação de mestre de banda, e o professor implementou em Sobral, e aí a gente conseguiu trazer isso e distribuir de uma forma virtual para mais pessoas. Então, é muito importante, né? Ela entra, de fato, como digamos assim, uma política pública, né? De fomento à cultura e à manutenção das nossas bandas de música, que, como a gente falou antes, infelizmente, às vezes acabam se desgastando, sem renovação, porque elas não recebem nenhum apoio. Então, a gente, enquanto sociedade civil, enquanto músicos, enquanto universidade, né, no caso dos professores, né, a gente busca sempre estar pensando em projetos que possam ajudar, né, a sociedade como um todo e ajudando a gente também, os nossos alunos e tudo mais. E só complementando o que o Lucas disse, Carla, né? Então, esse projeto do Lucas, a gente pode dizer que realmente eu falo que é filho da capacitação, né? A capacitação também é neta, né, de outros projetos, como ele citou do professor Joel Barbosa na Bahia, né? As bandas de música, principalmente essas que ficam mais no interior, né, elas ficam longe dos grandes centros e, né, ficam longe dos desenvolvimentos educacionais que normalmente acontecem, né? Então, nem sempre o maestro de banda tem a oportunidade de fazer um curso superior de música, né? Olha só que na região, o nosso curso está fazendo 10 anos agora, né? Então, até muito pouco tempo, aqui no Ceará, os únicos cursos superiores de música que tinham eram em Fortaleza, né? Em um estado grande como esse, né, nem todo mestre de banda tem a oportunidade de fazer um curso superior de música, de deslocar para outra cidade, para outro estado, para fazer. Então, esses cursos, né, promovidos, né, esses cursos né, que nós podemos chamar de formação continuada, né, eles são, né, o professor Joel Barbosa, que é, né, professor da Universidade Federal da Bahia, já incentivava isso lá no curso de música lá da Universidade Federal da Bahia. Isso se estendeu por outros estados, né? Então, muitos trabalhos, né, científicos foram feitos para contribuir, para desenvolver métodos, desenvolver metodologias, para ajudar os mestres de banda e as bandas de música, principalmente no interior. Então, nós podemos falar aqui de algumas iniciativas muito legais, né? Não só do professor Joel Barbosa, mas podemos falar, por exemplo, do professor Marcos Moreira, da Universidade Federal do Alagoas, que faz a jornada pedagógica para músico de bandas lá no estado, que é numa cidade do interior, também não é em Maceió, que reúne bandas lá do interior do estado, bandas centenárias. Podemos falar do professor Marcos Botelho, da Universidade Federal de Goiás, né, que também desenvolve atividades para bandas de música lá do interior de Goiás. Então, isso, né, a gente pode dizer que é uma função, como o Lucas falou. A gente tem que contribuir para a sociedade, né, dar uma certa forma de retorno para essas instituições que nos deram a oportunidade, né? Todos esses, como o professor Joel, como o professor Marcos, como o Lucas, como o Marcos Moreira, e nós vamos ver aí profissionais por esse Brasil afora e no mundo todo, que tiveram a oportunidade de estudar música e aprender um instrumento e estarem trabalhando com música hoje, graças a uma banda de música. Então, é uma forma da gente retribuir, né, e ajudar as bandas de música a se manterem, né? Esse é um grande problema que nós temos hoje, né? Manter essas instituições, né? Nós vemos aí bandas que são, né,
são fechadas, né? A cada dia, a cada mês, a cada troca de política, às vezes, né? Um candidato ganha e o outro perde, aí a banda era financiada por um partido, aí o outro ganhou, não quer mais banda e tal. Então isso acontece no nosso Brasil, né, há muito tempo. Né? Então isso tem que terminar. A gente tem que ver que a banda não é um patrimônio do prefeito A ou do prefeito B, é um patrimônio da sociedade e tem que ser mantido, né? Tem que ser mantido apesar de tudo. É muito importante a reflexão de vocês dois. Eu só tenho uma dúvida, isso é uma dúvida minha mesmo. Mestre de banda é a mesma coisa de regente? Tipo, treinar regente, é? É isso? O mestre, né? A gente chama o mestre de banda é um sinônimo para o maestro da banda. Né? Então é um sinônimo, é o regente, é o mestre. É porque normalmente numa banda, né, ele não tem só a função de reger, né? Normalmente o maestro na banda ele tem toda a função administrativa, né? Muitas vezes a função de professor também, né? Então aqui no Brasil, né, eu acho que virou um termo carinhoso, né? Nós chamamos de mestre de banda, né? Tanto é que isso foi até para as bandas militares também. Né? Nas bandas militares também, o maestro da banda é chamado de mestre. Eu gostaria que vocês contassem para a gente, né, a nível de conhecimento mesmo, para os nossos ouvintes, qual é o papel do regente dentro das bandas de música? Olha, isso é uma pergunta muito vasta, né? Assim, idealmente, o regente ele teria que reger, né? Como, né, o próprio significado da própria palavra já diz, né? Reger, ele comandar, né, a parte musical da, da banda, né? Ou da orquestra, mas falando aqui especificamente da banda. Mas como o professor Marco falou, às vezes o cargo do regente ele acaba acumulando outras coisas, né? Como às vezes o próprio regente tem que cuidar da parte administrativa, tem que fazer muitas coisas, né? O próprio mestre de banda tem que cuidar de tudo isso, tem que dar aula, enfim. Então, mas a função do regente, assim, segundo o meu ver, eu acredito que o professor Marco com certeza tem muito mais a completar nessa parte. O regente ele funciona não só como o comandante ali, né? Como quem vai dizer, fazer a parte artística, como quem vai dizer como tem que ser a música, né? Ele tem uma função também de liderança, ele tem uma função, nessa função, digamos assim, entre aspas, até de, em muitos casos, de suporte, né? De passar essa segurança para os músicos, tal, dependendo da proposta, dependendo da situação, né? Às vezes o regente ele tem que ter digamos assim, um jogo de cintura para poder lidar com certas situações. Às vezes quando você tem bandas que trabalham com população de risco, quando você tem bandas que são de projetos sociais, então às vezes é necessário que o profissional tenha uma certa desenvoltura para poder saber lidar com esses contextos, né? Como lembrei agora muito da época que a gente, dentro de um projeto, né, do Pesquisamos, e nós trabalhamos, tivemos a oportunidade de fazer algumas entrevistas com o pessoal do Cuca Barra, lá de Fortaleza, e eles trabalham, né, tem as aulas de música, todas as oficinas de música, de esporte, enfim, de artes e esportes, e uma das coisas que a então diretora do Cuca falou para a gente foi que na hora de escolher os professores, eles tinham que escolher um professor que ele tivesse uma inclinação, que ele tivesse uma sensibilidade. Não era só ter o diploma ou saber das determinadas coisas, né? Às vezes o professor ele tinha que ter essa sensibilidade também, né? De entender o lado social, o lado pessoal dos alunos. E assim acontece também nas bandas de música. Muitas vezes a gente tem que ter, né, essa flexibilidade também. Mas, em aspectos gerais, o regente ele seria a pessoa que cuida da parte musical, da parte estrutural, né, de como vai chegar o produto produzido pela banda de música na plateia, né? E nas entrelinhas, dependendo dos contextos, ele vai assumir esse papel, né, não só de liderança, mas esse papel também, às vezes, de ouvinte, como é que eu posso falar, esse papel de meio que de tutor daquelas pessoas, de ajudar aquelas pessoas, além do papel de educador, muitas vezes, porque é quem dá as aulas, é muitas vezes quem, né,
tem que ter, mesmo na frente, ele não sendo uma aula exatamente, propriamente dita, mas na frente do ensaio, na frente da banda, tem que às vezes se ter uma didática, alguma coisa para poder fazer, para poder trabalhar com aqueles músicos, para que a gente possa tirar ali o melhor resultado artístico possível. Então, assim, são N funções. O regente, ele, né, assim, como uma vez uma pessoa me perguntou, né, mas ser regente não é só balançar aquele palitinho lá na frente, balançar os braços na frente da banda ou da orquestra? Não, né, tem muita coisa em volta disso, né, muito estudo, muita reflexão a respeito disso. Eu acredito que o professor Marco pode falar de uma forma melhor. Não, acho que você tem razão, Lucas, é isso mesmo, né? O regente, ele é o mestre de banda, né? Ele tem uma função, né? Maior do que somente reger, né? Todos os espectadores só veem o resultado final, né? De um processo bem longo, né? Que foi o que muitas vezes verificar se os músicos iam ter lanche, conseguir o uniforme para os músicos, verificar se os instrumentos estão em boas condições, fazer reparo no instrumento, comprar a palheta, e por aí vai, cuidar do menino que está com problema em casa, às vezes não conseguiu chegar e ter que buscar. Então, o mestre, né, o mestre de banda, sobretudo dessas bandas, né, do interior, essas bandas amadoras, nossa, ele tem uma função, né, muito mais ampla do que reger, né, guiar a performance musical. Agora a gente já vai se encaminhando, né, para o final do nosso diálogo e na nossa conversa, em que vocês falaram tantas coisas importantes e que é tão bom, né, para a gente refletir um pouco mais sobre a importância das bandas e o que tem, né, na história sobre as bandas, enfim, para a gente conhecer mesmo, como o Marco falou, a história do nosso próprio país. E agora eu gostaria de saber se vocês têm algo a acrescentar, algum recado, alguma dica que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes. Bem, eu queria agradecer mais uma vez o convite, viu, Carla? Esse é um assunto que realmente está nos nossos corações, né? Nós todos somos todos apaixonados, né? Eu, o Lucas e o pessoal que mexe com banda, somos todos apaixonados por essas, né, instituições, né? Que normalmente não têm fins lucrativos, estão ali somente para conceder um pouco de música e de arte, né? Para aquela localidade que elas estão inseridas. Né? Então é muito bom poder divulgar isso, poder divulgar a importância delas, né, no nosso programa. Né? Eu queria ressaltar que o curso de música da UFC, sobretudo aqui em Sobral, e sobretudo do Cariri, que hoje é a Universidade Federal do Cariri, ele já tinha preocupação com as bandas no seu cerne, né? No projeto pedagógico, né? Na proposta pedagógica desses cursos, já estava incluído professores do sopro que tivessem experiência com as bandas de música, né, no intuito de, né, formar professores que atuassem com bandas, seja bandas escolares nas escolas ou mesmo bandas, né, nas cidades, né, bandas civis, né, e também, claro, dar essa formação continuada para os músicos e mestres de banda das regiões. E a gente vê que isso deu resultado. Né? Eu fico muito feliz de poder dizer que vários dos meus ex-alunos hoje, né, como o Lucas, como o Renato, como o Leonardo, entre outros, são mestres de banda hoje, né, das suas cidades, ou de orquestra, ou das suas cidades, ou em projetos maravilhosos. Então, salientar que a UFC, né, já previa isso e que nós estamos, né, com 10 anos agora, né, a gente começa a fazer uma retrospectiva, né, a gente começa a pensar o que deu certo, o que não deu, e eu acho que pelo que a gente vê nas bandas hoje, né, nos ex-alunos do próprio curso de capacitação, né, Lucas, que continuam nas bandas ou que são mestres de bandas, a gente vê que deu algum resultado. Né, com a vinda do curso para cá, né, a gente conseguiu contribuir de alguma forma, talvez pequena, mas a gente conseguiu contribuir, né, de alguma forma para essas bandas e para essa cultura musical aqui da região. Então, eu gostaria de, né, agradecer primeiramente, né, agradecer ao curso de música da Universidade Federal do Ceará,
né, pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente estar tendo momentos de diálogo sobre, né, sobre tantos assuntos voltados à música, principalmente falando das nossas bandas de música que precisam desse apoio, precisam desse reconhecimento. Né? Nós precisamos saber que nossas bandas existem, né? As pessoas precisam saber que as nossas bandas existem e que elas estão vivas, apesar de todas as dificuldades, né? Algumas estão quase morrendo. E, às vezes, esse reconhecimento, falar sobre elas, divulgar a existência delas, pode salvá-las, né? Pode salvar, de repente, um lugar que vai abrir caminhos para tantas e tantas carreiras e vidas e pessoas, né, no mundo. Então, no nosso país e no mundo, né, especificamente. Mas eu gostaria de agradecer, parabenizar pela iniciativa, deixar um abraço aqui para o professor Marco, né, que é sempre uma inspiração, para a gente agradecer a todos vocês que fazem parte da equipe, né, do podcast, né, na pessoa, né, da Carla, que está aqui com a gente, e na pessoa do professor Marcelo Mateus, né, que me fez o convite, agradeço demais. E é isso, pessoal, o que eu queria dizer é, valorizem as nossas bandas, vamos ouvir as nossas bandas, vamos buscar mais as nossas bandas, saber mais sobre as nossas bandas, sobre a nossa cultura, porque as bandas de música, elas são um pedacinho do que é a cultura do nosso país, e a cultura, ela é memória, e essa memória salva. A gente está se encaminhando para um momento onde muitas vezes a gente parece que, enquanto sociedade, a gente parece que esqueceu do nosso passado. E um barco que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai ficar à deriva. Então, assim, a cultura, ela pode ser uma das formas de estar relembrando, né, de estar trazendo essa memória, de estar salvando a nossa sociedade diante de tanta coisa absurda que tem acontecido. Então, vamos valorizar nossas bandas, vamos lutar pelas nossas bandas, por uma educação musical de qualidade para todos e para todas, por mais mulheres, né, por mais LGBT, pessoal LGBTQIA+, também dentro desse nicho de bandas de música, é muito importante por todas as minorias. E é isso. Qualquer coisa, estamos à disposição. É isso aí. E eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado participar do convite, né? E contribuir mais uma vez para mais um episódio tão importante, esse que fala da instituição, né, da banda de música, que é muitas vezes casa, muitas vezes refúgio, e um caminho diferente, né, para a pessoa poder seguir. E é isso aí. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.fc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados Marco Toledo e Lucas Teixeira, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo e Douglas Lopes, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento, coordenação geral Marcelo Matheus.